Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem, irmãos? Então, vamos mais um vídeo aqui pelo canal, né, do Crescendo em Cristo. Eu estou trabalhando no momento com duas playlists, né? Vocês vão olhar no canal, vão lá em playlist, lá daí vai ter a playlist que fala sobre a aliança, né? Para a gente crescer no conhecimento da progressão das alianças. Não abrange tudo, mas tem um bom conhecimento lá que vai auxiliar muito no crescimento dos irmãos, né? E estou trabalhando também com essa outra playlist aqui em relação ao crescimento, a transposição nossa do reino das trevas para o reino da luz, né? Onde nós vamos ter uma caminhada agora com Deus. Só que quando nós chegamos aqui, nós chegamos como crianças, porque nós nascemos de novo pelo crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos, o Senhor Jesus Cristo estava na glória, ele desceu, se fez homem maldito e teve morte de cruz. E quando ele ressuscitou, ele levou com ele nós, né? E nos fez assentar em regiões celestiais, né? Tá lá em Efésios 2:8. Isso daqui, e daí então aqui nós nascemos de novo, e nós nascemos como criança, e a criança, para que ela possa crescer, ela vai precisar do leite espiritual. Então ela vai começar a mamar, ela vai estar no colo, ela vai cometer erros, né? Por exemplo, a criancinha ela faz cocô na fralda, e aí a mãe vai jogar fora a criança? Não, troca, passa um talquinho, põe outra fraldinha e ela vai fazer de novo. Tem um tempo para isso, né? Até que ela comece a engatinhar, saia da fralda, depois ela vai começar a andar, né? Mas no começo, nessa estatura dela, ela mama. Só que esse mamar dela, esse alimentar do leite dela tem um tempo determinado. Ele não pode ultrapassar isso, senão há um retardo no crescimento. Há algum problema no crescimento. E nós estamos vendo nisso. O autor de Hebreus, quando ele chega lá no capítulo 5, versículo 11, se não me engano por ali, ele estava querendo já tirar eles do leite, para que eles pudessem se alimentar de um alimento mais sólido, para que tivessem mais força para a caminhada do dia a dia, né? Para que crescessem mais vigorosamente, né? A ponto de pegar na obra, né, de trabalhar também. Mas Paulo não pôde, o autor de Hebreus não pôde liberar esse novo conhecimento, porque eles eram tais que necessitavam de leite ainda. Eles já deveriam ser mestres, né? Houve um retardo, porque eles já deveriam ser mestres. Mas aí ele teve que dar alimento, leite novamente para eles. E isso foi frustrante para ele, porque a expectativa era que pudesse dar alimento sólido e eles crescessem muito mais. E assim é a expectativa de Deus para conosco. Lá em Coríntios também, 1 Coríntios 3, se eu não me engano, fala assim, leite vos dei, porque vocês não podem ainda suportar o alimento sólido, porque sois carnais, né? No vídeo passado dessa playlist eu expliquei sobre o carnal, não me lembro se eu expliquei, mas se não eu explico já novamente. O que é o natural, o homem natural? É o homem que está pautado aqui ainda no reino do mundo, ainda ele vive sob esse prisma aqui, né? O que é o homem carnal? É o homem que está aqui, já foi feita a transposição, mas ele ainda peca, ele vive na carne ainda, ele vive bem na carne ainda, ele não chegou aonde Deus almeja que ele chegue, na estatura de homem espiritual, que é aquele homem que caminha segundo a palavra do Senhor, né? Então muitos estão aqui ainda como carnais, e ali em 1 Coríntios 3 eles estavam com carnais, e Paulo não pôde liberar um alimento maior. Daí por que eles eram carnais ainda? Paulo falou assim, porque entre vocês ainda tem inveja, porfia, vocês têm dissensões, facções. E quando a gente olha pra gente, se a gente ainda tem essas coisas de inveja, porfia, dissensões, facções, a gente pode entender qual que é a nossa idade espiritual, né? E você precisa lutar contra isso, contra esse sentimento, isso que você encontrou em você que está sendo prejudicial, né? Lá em 2 Timóteo 2:21 fala assim, que de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, né? Se alguém se purificar dessas coisas, vai ir para o crescimento, né?
né? 2 Coríntios, não, 2 Timóteo, vamos ver aqui, primeira, 2 Timóteo 2:21, 2:21, fala aqui, ó, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra, né? Então, o que eu falei? Que se ou espera-se que ele chegue ao homem espiritual, ele se alimenta do alimento sólido para que ele tenha força, o seu corpo espiritual cresça e ele possa já pegar na obra. E ali a gente viu ali que se alguém se purificar dessas coisas, será idôneo e preparado para toda boa obra, porque existe a boa obra, a obra de fé. Né? E ali nos Coríntios ali eles não puderam ainda, porque o Paulo encontrou neles ali aqueles sentimentos. Quais são os sentimentos? Inveja. Irmãos, é inadmissível. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ser um com Cristo, nós adentramos ao corpo de Cristo. Nós fazemos parte, deixa eu pegar aqui um caderno aqui, nós não somos mais individuais agora, né, a parte, nós adentramos e fazemos parte, vamos pegar aqui, ó, fazemos parte do corpo de Cristo, uma parte integrante do corpo de Cristo. E não há mais divisão agora no corpo. Olha como ficou boa essa imagem para a gente fazer essa analogia. Então nós fazemos parte de um corpo só. É inadmissível uma mão ficar com ciúme da outra mão, com inveja da outra mão, ou a mão ficar com inveja do rosto. É só o rosto, só a boca que é usada e não sei o quê. Não, a mão também é usada no devido tempo. O pé é usado, cada parte do corpo é usado. E quando tem inveja, quando tem porfia, é como se você não tivesse no corpo, você não está reconhecendo o teu próprio corpo. Quando algum irmão se dá bem e você não se alegra, você está sendo um corpo estranho no corpo. Olha isso, você está sendo um corpo estranho no corpo. E quando você é um corpo estranho, imagina o meu corpo aqui, ó, eu tô com uma espinha aqui, ó, uma espinhona grande, é um corpo estranho no meu corpo, o meu corpo próprio vai expelir ela. E não só a espinha, mas muitos outros corpos estranhos que tem no nosso corpo, que são expelidos para fora do corpo. A pessoa que está nesse nível, ela corre o risco de ser expelido do corpo. Veja aqui, ó, Salmo 1. Salmo 1, ele vai falar assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não tem mais a vivência dos princípios do mundo, ele tem outras vivências agora, né? Que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque agora ele está aqui, agora, não é mais esse nível, né? Assim tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Nos princípios do Senhor e nele medita de dia e de noite, porque ele está aprendendo como que convive aqui e aprendendo na vivência, né? Medida de dia e noite, pois será como que ele será? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E, na estação própria, no tempo próprio de crescimento, ele vai estar apto para boas obras, né? E tudo quanto fizer prosperará. Olha o que a palavra de Deus diz. Daí ele fala assim, não são assim os ímpios, não são como a moinha, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que é? Trocando em miúdos, o que está falando isso? Que o ímpio que pensa que ele crê no Senhor Jesus Cristo e foi introduzido no corpo, mas se ele continua com esse comportamento, ele não vai parar, né? O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Ele vai ser expelido do corpo. Olha uma outra analogia na Santa Ceia, na ceia que a gente tem na igreja, na 1 Coríntios 11, 23, vai falar assim, ó, aquele que toma sem discernir o corpo, toma para sua própria condenação, né? Então há um corpo de Cristo onde nós estamos inseridos agora. Nós não somos mais individuais, nós fazemos parte de um corpo, nós não pensamos somente em nós pensamos nesse corpo, né? Então nós temos que discernir esse corpo, entender sobre esse corpo. Se nós não entendemos sobre esse corpo, nós tomamos a ceia para nossa própria condenação, porque nós estamos à parte do corpo, estamos fora do corpo, né?
achamos que estamos no corpo, mas nós vamos ser expelidos do corpo, porque os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Lamento quem pensa diferente, e é livre, cada um para pensar desse jeito, mas o meu entendimento é assim, e eu vejo isso na palavra de Deus, essa coerência. E por que eu estou falando isso? Porque há um tempo certo para o crescimento sadio, né? Então tem um tempo de você parar de ficar no leite e passar para o alimento mais sólido. E esse é um grande momento. Por isso eu queria ler um versículo com os irmãos aqui. Gênesis 21:8 vai falar assim, ó. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Por que tem... Vocês já viram quando uma mulher desmamou a criança? Vamos fazer uma festa aqui, chama todo mundo e tal, fazer um grande banquete. Porque o que é aniversário de alguém, é dia dos pais, dia das mães, é o quê? Não, é porque meu filho desmamou. É difícil a gente ver isso, mas isso tem aqui na Bíblia. Por que tem aqui na Bíblia? Porque o Senhor está querendo nos mostrar que essa data, esse momento, é um momento muito importante do desmame, onde não vai ser mais você que vai estar amamentando. A pessoa por si só, ela vai começar, opa, deixa eu ver as coisas de Deus. Ela mesma vai começar a se alimentar de Deus. Ela vai estar no alimento sólido já. Ela vai estar recebendo o alimento sólido, e isso vai fazer com que o crescimento progrida de uma forma muito rápida. Não só o crescimento físico, o emocional e o espiritual. Não só o crescimento do corpo, como da alma, como do espírito. Olha, Lucas 2,52, se não me engano, fala assim, ó, e crescia o menino em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha como fala de crescimento muito a palavra de Deus. E isso está determinado para nós, né? Por isso, eu não vou deixar também esse vídeo muito longo, porque eu estou vendo que eu fazendo vídeos mais curtos, fica mais fácil da pessoa assistir. Ela termina um, da hora que ela já tem para assistir o outro, e não fica aquela coisa muito monótona, muito grande, com dificuldade para assistir. Eu sugiro, eu faço assim, quando eu estou fazendo estudos, eu coloco fone de ouvido, estou lavando a louça, estou limpando a casa, estou fazendo uma coisa ou outra, estou andando de bicicleta para a rua, estou de fone, eu vou num lugar, eu sempre estou com estudos na minha mente, sabe? Sempre estou fazendo isso, e isso é muito edificante. Uma sugestão minha para os irmãos, né? Então vamos pegar aqui, o alvo de Deus é o homem espiritual, né? 1 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido, né? Lá em 1 Coríntios 2,15 vai falar que o homem espiritual, o homem carnal não entende as coisas do espírito, mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Vamos ver, 1 Coríntios 2,15. 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, porque nós estamos no corpo de Cristo, né? E o crescimento espiritual vai fazer com que a gente entenda, com que a gente tenha uma percepção, tenha um discernimento de que nós estamos no corpo de Cristo, e as invejas, porfias, dissensões, facções vão começar a se tornar abomináveis na nossa vida. Eu não quero isso para minha vida. Eu faço parte do corpo de Cristo, e eu me alegro quando o meu irmão está alegre, eu me entristeço quando o meu irmão tá triste, né? Mas nós não recebemos, no 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha que bênção isso. Cristo, né? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, as coisas de Cristo, nem pode compreender, porque elas se discernem, se entendem espiritualmente.
Ou no exemplo de Cristo, da igreja no Antigo Testamento, na sombra, lá tem o tabernáculo, não tem? E o tabernáculo, ele tem o átrio, onde tem o altar de sacrifício, né? Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, lá Romanos 12 fala. Depois tem a bacia no átrio, onde toda aquela sangueira do sacrifício lá, o sacerdote passa na bacia, que era feito dos espíritos das mulheres, ele olha naquela bacia, ele vê, ele todo salpicado de sangue, as mãos ele lava naquela água, ali na bacia, né? E adentra no santo lugar. E no santo lugar já não é a luz do sol que ilumina lá. Lá tem as cortinas, então tudo fechado, não tem nada. Se você entrasse, não tivesse luz nenhuma, você não ia ver nada lá. Mas tem uma luz lá. A luz que é do candelabro, que é o símbolo do Espírito de Deus. E aquela luz do Espírito de Deus, ela ilumina as outras coisas que tem no santo lugar, que é a mesa, né? A mesa da preparação, a mesa da presença do Senhor, é o altar de incenso, e isso fala de muita coisa, né? Mas veja que é a luz do Espírito de Deus que ilumina ali. Então, quando a gente passa para esse nível do santo lugar, nós somos espirituais, e já o que ilumina o nosso olhar para o corpo de Cristo, para a comunhão, é o Espírito Santo. E não cabe mais inveja, facção, dissensão. Se nós temos ainda, nós estamos no nível de criança. Nós precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor para que nós escapemos disso, né? Que a gente leu 2 Timóteo 2:21, aquele que se purifica dessas coisas. Olha como ele joga para você isso daí. Então você tem que buscar meios de se purificar, como que eu, Jorge, fiz e faço, né? E fiz, porque eu ainda faço, porque às vezes quer vir isso em mim, mas é constante, né? Porque são fortalezas instaladas em nossa mente. Se não me engano, é 1 Coríntios 10, que vai falar sobre as fortalezas, né? Instaladas pelo inimigo, castelos, fortalezas, um castelo gigante com muros gigantes, que é difícil de você acessar, né? E foram feitos quando a gente estava aqui nesse mundo aqui. Né? Quando a gente veio para cá, ainda tem essas fortalezas de castelo que nós temos que lutar contra eles com as armas espirituais. Então, quando vem, como que fala lá em 1 Coríntios lá 10, se eu não me engano, não me lembro se é 1 ou 2 Coríntios, irmão, depois a gente verifica lá. Mas ele vai falar que as nossas armas são espirituais, e nós levamos todo pensamento cativo a Cristo. Então, se você está ali e de repente o teu irmão lá, vamos dizer, ganhou um carro e não sei o que, e você não está progredindo ainda, porque há um tempo para todas as coisas, né? E o teu irmão lá ganhou um carro e você, poxa, mas ele ganhou, eu não, e tal. E começa a querer vir aquela inveja, você já pega aquele pensamento na tua mente cativa e fala, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus que o irmão ganhou um carro, que bênção. Nossa, que alegria, eu estou alegre porque ele ganhou um carro, eu preciso ficar alegre, o Senhor me ajuda, eu quero ficar alegre porque ele ganhou um carro, e eu sei que no tempo certo o Senhor também vai me dar um carro. Estou falando de coisas banais, mas tem muitas outras coisas que podem acontecer conosco, né? Olha, o irmão achou uma esposa, e quem acha uma esposa encontrou a bênção do Senhor. Nossa, que bênção! E eu não posso ficar, puxa, nossa, e agora eu tô ficando para trás e tal. Não, glória a Deus, tá entendendo? Nossa, o irmão tá triste, parecendo não sei o quê. Eu não posso ficar alegre com isso, eu tenho que chegar junto com ele e falar, oh, poxa, meu irmão, né, que o Espírito Santo possa te consolar, eu sei que não posso fazer muito, mas eu quero te dar um abraço e tal. E a gente vai participar daquele momento com ele, porque ele faz parte do nosso corpo. Né? Então a gente vai amadurecendo esse entendimento, e quando vem as fortalezas implantadas pelo nosso caminhar nesse mundo caracterizado de nós, marcado de nós, e são marcas fortes em nós, no mundo, nós levamos cativos os pensamentos a Deus, e com o tempo nós vamos escapando disso daí, e vai sendo automático, nós nos alegrando com os irmãos, nós nos entristecendo com os irmãos, nós não tendo mais facção, porfia, ali em 1 Coríntios 3, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou não sei o que. Meus irmãos, não é mais tempo disso, é tempo de a gente crescer, né? 1 Coríntios 13:11, vamos pegar aqui, ó, 13:11, eu já vou finalizar esse vídeo para não ficar grande, depois a gente continua. 1 Coríntios 13:11, olha que lindo que Paulo fala aqui, ó. Quando eu era menino, olha, falando da estatura dele de menino,
falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque, né, olha, então quando é menino, a gente faz as coisas de menino, a menina brigou, ele tá jogando bola, brigou, me dá aqui a bola é minha, acabou a brincadeira, não vou mais, não sei o quê, e qualquer coisinha já estão de beijo um com o outro, não se vê mais, não quero mais falar com fulano, não sei o quê, briga por qualquer coisa, e não é constante no que vai fazer, é a estatura de menino. Mas tem tempo para isso. Mas a gente vai passar desse tempo de menino para o tempo de homem. E com o tempo de homem a gente vai se importar com outras coisas. A gente se lembra do tempo de menino, mas a gente já não participa mais daquelas coisas, porque a gente se tornou homem. Né? E daí ele fala assim, ó, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, como conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, né? E a caridade, o amor, né? Essas três, mas a maior dessas é a caridade, é o amor, né? Ele está falando da edificação do corpo de Cristo, que Deus emprega dons para edificar o corpo de Cristo, né? Que são necessários, né? A fé, a esperança, mas o maior dos dons é o amor. E o amor não se ufana. Ele fala aqui em 1 Coríntios 13, né, não tem inveja. Olha que nós, você vê, nós falamos aqui, a inveja mostra a criancice espiritual. Vamos ver aqui agora, já que nós estamos aqui, sobre amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, né, que são os dons que estão dados para a edificação do corpo, mas não tivesse amor, nada adiantaria, né? Daí ele vai falar aqui no 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Olha ao contrário daquilo que a gente viu lá em 1 Coríntios 3, que eles estavam com inveja. O amor não é invejoso, né? O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, não suspeita mal, irmão. Tem muitas coisas sobre amor aqui, sabe? Eu tô achando que aquele irmão não tá indo com a minha cara, aconteceu alguma coisa. Você tá achando? Nem aconteceu nada, você já tá criando. E às vezes já fala, ó, eu não tô indo, eu não sei, aquele irmão lá, e pá, não sei o que, já vai espalhando ainda. Se você tem alguma dúvida no comportamento do irmão com você, chega no irmão. Façamos os asmos em sinceridade e em verdade. Chega no irmão e fala, bom, meu irmão, o senhor me desculpa, irmão, tá, mas eu preciso conversar com o irmão, leva no particular, irmão, eu tô sentindo alguma coisa, eu queria que seu irmão falasse se eu fiz alguma coisa, se eu me comportei mal, se aconteceu alguma coisa, e já esclarece ali, e dá um abraço e tal, e sabe? E vamos juntos para crescimento do corpo de Cristo. Irmãos, eu vou finalizar essa aula aqui agora, né? Tem muito mais coisa que a gente falar, mas devagarzinho a gente vai falando e vamos crescendo em Cristo, no adentrar o reino, porque tem muita coisa preparada para nós que o Senhor preparou com amor. Olha que ele fala aqui, ó. O amor não trata com leviandade. Essas coisas pertinentes ao Senhor, não dá para a gente tratar assim com leviandade, são importantíssimas, o que nós estamos conversando aqui agora. Quando nós chegamos em casa, olhamos os nossos esposos, esposas, irmãos, filhos, os vizinhos, as pessoas do corpo de Cristo, não dá para tratar com leviandade, não é assim que o Senhor quer que trate. O Senhor vai nos ensinando a lermos o ambiente, a lermos as pessoas, a sermos uma bênção. Sê tu uma bênção, tá bom? Eu gostaria que o irmão, a irmã, desse o like para mim lá, para que o vídeo chegasse a mais pessoas. Se não me segue, me siga, né? Compartilhe o vídeo, né? E vai seguindo a playlist lá, tá bom? Muito obrigado por estar comigo aqui, né? E Deus abençoe, tá bom?